algo no filme analógico que o digital nunca conseguiu copiar direito. E não é só a cor, não é só o grão isolado, é o conjunto, é o jeito como a película ela lida com a luz. Cada filme stock tem a sua personalidade, apresentando diferentes respostas às cores, ao contraste, e o grão de filme ele não é um ruído, ele tem textura, ele muda com a exposição, ele faz parte da imagem. Isso pra mim nunca foi só questão de estética, é o que separa uma imagem que você só olha de uma imagem que te faz sentir no vídeo, que dialoga com a sua história. Pra mim é realmente o que faz um frame ser uma cena de filme ao invés de só mais um arquivo no seu computador. E acredite em mim, eu passei um tempão tentando chegar perto desses resultados que eu sempre via na internet, de todas as inspirações que eu tinha e das ideias que eu também bolava pra fazer o color de uma cena. Só que nada disso chegava perto, mesmo empilhando 1 milhão de nodes no DaVinci ou até mesmo testando muitos e muitos LUTs no Premiere. E foi aí que eu achei uma ferramenta que não só tentava imitar um filme, mas processava a imagem como um. Dehancer. Pra quem não conhece, é um plugin de color grading que simula o comportamento real de um filme analógico. Ou seja, não é só um preset, não é só um filtro, ele é de fato uma ferramenta que processa a luz, a cor e o grão da forma como a película processava. Eu identifico muito com isso. O grão, a imperfeição controlada, a forma como as cores elas se comportam umas nas outras. Não é só sobre a nostalgia, é sobre uma imagem que tem peso, que tem corpo, que realmente parece viva. Eu não sou colorista profissional, eu nunca fui, mas definitivamente uma das partes que eu mais me interesso durante todo o processo que a gente tem para fazer, até o momento que a gente entrega o nosso vídeo para o cliente, é o color. E para quem viu meus últimos vídeos nesse canal, ou até mesmo já viu meu trabalho pelo Instagram, sabe o quanto eu gosto de incluir esse aspecto cinematográfico e analógico nos meus vídeos. E o que o Dehancer como ferramenta me entrega, e com a praticidade que entrega, é praticamente inevitável eu não utilizar ele no meu trabalho. Então hoje, além de te mostrar as funções básicas desse plugin, eu também vou mostrar como eu incluo isso no meu workflow e gosto de colorir as minhas imagens com essa ferramenta. Depois de fazer a instalação da ferramenta, a primeira coisa que você vai fazer é vir na aba de efeitos do Premiere e acrescentar o Dehancer no clipe que você quer colorir. Nesse caso, ele já muda um pouco a aparência, e isso porque ele vem com alguns parâmetros ativados, e eu gosto de desativar tudo para justamente conseguir fazer o color desde o zero, com a imagem limpa. E a primeira coisa que a gente vai fazer é vir no input, que basicamente ele diz para o Dehancer com qual filmagem ele está trabalhando. Então, dessa maneira, a gente consegue converter a imagem que está em log para o espaço de cor que a gente deseja. Nesse caso, eu filmei esse take com a minha querida FX30 em S-Log3 e o meu ISO base foi 800, então tá aqui. Você vê que ele já faz a conversão, mas eu consigo ver que nesse caso, o dia que eu estava gravando, muito provavelmente eu errei a temperatura e tá muito frio, então eu jogaria um pouco mais para cima a temperatura, talvez uns 75 já ajuda um pouco. E volta a trazer essas partes quentes. Então aqui a gente tem já a nossa imagem convertida, já não está mais em log, então a partir de agora a gente já consegue tratar ela da maneira que a gente quiser. A aba de filme vai conter uma lista com várias emulações de filme que você pode utilizar para diferentes ocasiões aí que você estiver gravando. Eu gosto muito dessa aba, e se você se interessar, acho que vale dar uma estudada em como funciona cada tipo de película, como que elas afetam, né, as diferentes partes da imagem e como cada um desses perfis vai interagir com as cores também do seu vídeo. Eu vou usar a 500T nesse momento. Nesse projeto a gente gravou uma área interna com luzes de tungstênio, então acho que vai casar bem. Você já vê que muda totalmente o aspecto da nossa imagem. Depois de escolher minha emulação de filme, eu vou vir direto para o print, que é o que eu costumo fazer, e é uma etapa onde eu vou conferir a imagem um aspecto cinematográfico. Aqui, o tonal range ele começa a se comprimir mais e os highlights eles se dissipam de uma forma muito mais natural. Então aqui eu vou escolher o que eu normalmente já costumo usar, que é o último, né, o Kodak Endura Glossy Paper. Eu acho que ele deixa a imagem com um aspecto um pouco mais natural. E eu gosto também de aumentar a densidade de cor, então aqui eu vou colocar um 75. Já vou ganhar uma profundidade nos azuis e nos laranjas aqui dessa imagem. O Color Head ele permite ajustar o equilíbrio de cores para a gente obter o look desejado. Ou seja, você pode ajustar as tonalidades das sombras, dos tons médios e dos highlights também. Habilitando aqui então a gente pode mexer já nos parâmetros. Eu no dia aqui provavelmente errei a temperatura, então tá tudo muito roxo, tudo muito azul e principalmente as sombras. Então eu viria aqui nas Shadows primeiro e jogaria para cima para tentar dar uma neutralizada nisso. Acho que uns 60 já tá bom. Mesmo assim, ainda tá um pouco azul, ainda tá um pouco roxo e vermelho. Então eu vou pegar aqui o ciano e vou colocar um pouquinho também para ver se eu consigo tirar, né, um pouco desse roxo, desse vermelho que tá ali no fundo. Vou colocar um pouquinho de verde também e um pouquinho de amarelo.
e rápido assim eu saio de uma imagem que tá totalmente cagada aqui, com um look roxo, azul, vermelho, para um look muito mais natural. De fato representa o que a gente costuma enxergar, né, e não um erro, né, de temperatura. Então essa parte do color head é muito legal, eu me divirto bastante também mexendo nesses parâmetros. O Film Grain ele vai servir para tirar o aspecto digital que as câmeras de hoje em dia entregam. Aqui a gente tem os diferentes grãos dos diferentes tipos de película. Eu particularmente gosto muito de utilizar o que já vem quando eu acrescento o de-enhancer no meu clipe, que é esse aqui, que é o 35mm com ISO 250. O que eu gosto de fazer depois de acrescentar é clicar em Custom e tirar o chroma, porque eu não gosto de grão com cor, acho que, enfim, acaba parecendo que eu errei a saturação ou sei lá. Mas aqui a gente pode ver, ó, tirando, que ele já acrescenta esse aspecto mais cinematográfico. O Halation ele dá um brilho avermelhado ao redor dos highlights, é um aspecto muito comum em câmeras analógicas, é onde basicamente, se eu não estiver falando merda, a camada vermelha ela reflete uma parte da luz que o sensor recebe, então a gente acaba recebendo esse glow avermelhado nos highlights. Nesse caso eu acho que o 35mm também já me serve bastante, você pode ver aqui no óculos dele, ó. Opa, no óculos dele aqui, em volta da mão também, ó, acrescenta esse brilho que eu gosto muito. O Bloom ele tem o papel de simular o que um filtro Pro Mist faz, ou seja, ele vai acrescentar aquela cremosidade nos nossos highlights. É quase como se fosse uma halation, mas sem aquele avermelhado. Então eu gosto de utilizar os dois juntos e combinados, mas com moderação, para poder tirar aquele aspecto mais harsh, né, da nossa imagem, das câmeras digitais e trazer essa coisa mais soft que a gente via bastante nas câmeras analógicas antigamente, né? O Film Damage ele vai acrescentar aquelas sujeiras, aqueles scratches que tinham, né, nas gravações de câmeras analógicas. Eu gosto de utilizar isso com bastante cautela para também não pesar muito a imagem e também não é em todos os projetos que eu utilizo. Nesse caso, acho que eu vou até deixar sem, mas é uma opção você dar uma conhecida aqui e mexer nos parâmetros para ver como você gosta mais. E por último, só para mostrar para vocês, o Gatewave ele simula aquela trepidação que pode ocorrer quando a gente filma com película, né? Como os frames eles estão se movendo realmente de maneira física, isso pode acabar acontecendo. Eu acho legal quando a gente está tentando reproduzir imagens muito antigas, que não é o caso desse clipe. Eu também vou deixar sem, até porque aqui eu já entendi que a gente chegou no nosso look desejado. Se você chegou até aqui, muito obrigado por ter assistido. Eu vou deixar na descrição ou em algum lugar aqui na tela o meu código promocional na de-enhancer. Você pode entrar lá no site e usar em qualquer um dos planos dele. Se você está pensando em testar a ferramenta, agora talvez seja uma boa hora. Enfim, por mais importante que o passo a passo tenha sido, eu acho que o legal é a gente entender que cada projeto é diferente, cada imagem pede uma coisa. O que importa de verdade é você entender a ferramenta e desenvolver o seu próprio fluxo de trabalho a partir disso, para que quando você for colorir uma imagem, você consiga fazer ela parecer exatamente como você quer que as pessoas a enxerguem.